Durante muito tempo, imaginamos os dinossauros como predadores majestosos ou gigantes pacíficos que vagavam pelas florestas do passado. Mas e se eu te dissesse que fósseis revelaram uma verdade muito mais perturbadora? Um mundo onde a violência era regra, onde até os herbívoros que pareciam tranquilos matavam, e onde o comportamento de alguns dinossauros era tão violento que podemos chamar eles de verdadeiros psicopatas. Desde o nosso rei T-Rex, que marcava o rosto de seus iguais com o intuito de humilhação, até o Manjugasauro, que foi o primeiro dinossauro a se confirmar canibal. Até o fim desse vídeo, você vai entender que a era dos dinossauros foi muito mais selvagem e cruel do que qualquer ficção jamais mostrou. Durante décadas, o Tiranossauro Rex foi retratado como um predador solitário e impiedoso, mas um fóssil mudou completamente essa visão. O nome dele é Stan, um crânio quase completo com marcas de perfurações profundas na cabeça, marcas essas de mordidas. E quando os paleontólogos compararam o espaçamento dessas feridas, perceberam algo assustador. Os dentes que causaram aquilo pertenciam a outro T-Rex, e mais ainda, as mordidas cicatrizaram, ou seja, o Stan sobreviveu àquele ataque. A conclusão é que esse ataque não foi uma tentativa de assassinato, mas sim um ritual, e ele não foi o único. Ao analisar outros fósseis, os pesquisadores encontraram mais de 300 casos parecidos, feridas nos rostos de tiranossauros, quase sempre ao redor dos olhos, do focinho e da mandíbula. As cicatrizações mostram que a maioria sobreviveu aos ataques, e isso revela um padrão. Tiranossauros adultos mordiam os rostos uns dos outros sistematicamente, talvez por disputa de território, acasalamento ou dominação social. O mais perturbador é que essas não eram mordidas para matar, eram apenas para marcar, humilhar e subjugar. E o rosto era o alvo preferido deles, provavelmente por ser o lugar mais visível. E isso é muito incrível porque demonstra que eles realmente tinham ali um senso de sociedade onde esse tipo de marca era reconhecida e julgada. Mas se morder o rosto dos colegas até deixar cicatrizes profundas já parece cruel, espera-te saber o que mais os T-Rex faziam. Fósseis revelaram ossos de tiranossauros com marcas de mordida claramente feitas por outros tiranossauros, mas dessa vez não eram ataques entre vivos, eram mordidas de alimentação, sinais de carne sendo arrancada meticulosamente dos ossos, incluindo das patas e dedos. O T-Rex, o rei dos predadores, comia outros tiranossauros rex iguais a ele. Esses fósseis mostraram que depois de um tiranossauro morrer, ele não era enterrado com honra, era devorado até o osso. Mesmo os pedaços com pouca carne, como os dedos dos pés, foram roídos até o fim. Isso indica um comportamento canibal sistemático e não apenas um caso isolado. E o mais chocante, não há sinal de que os mortos tenham sido abatidos por outras espécies. Tudo indica que o próprio grupo os devorava, seja por escassez de comida, território disputado ou pura psicopatia mesmo. O T-Rex não perdoava nem a sua própria espécie. E se tem um dinossauro capaz de fazer o T-Rex parecer simpático com suas mordidas no rosto, é o Majungasauro. Ele ficava na ilha de Madagascar, na África, e esse predador carnívoro tem o título nada honroso de ser o primeiro dinossauro com o canibalismo comprovado. E as provas são claras. Ossos de Majungasauro com marcas de mordida feitas por outro Manjugasauro. Ao microscópio, os sulcos deixados pelos dentes revelam bordas serrilhadas e espaçamento idêntico ao dessa espécie. E como não havia outro animal na região com dentição compatível, a conclusão foi bem fácil de fazer. Eles praticavam o canibalismo. E não foi
só uma vez. Vários fósseis mostram o mesmo padrão, indicando que o Majungasauro não só comia outros da sua espécie, como fazia isso com uma certa frequência. Era, em resumo, um canibal em série. A explicação mais aceita é brutal, mas lógica. O ambiente era árido, os recursos escassos e, quando a fome apertava, a origem da carne pouco importava. Morrer não era só perecer, era virar alimento. No fim das contas, o Majungasauro talvez tenha sido o primeiro a provar que, entre os dinossauros, a regra é clara. Quem cai primeiro vira almoço. E antes da gente continuar, se por acaso é a sua primeira vez por aqui, muito prazer, eu sou a Grace, eu sou apaixonada por tudo que envolve o mundo pré-histórico e aqui no canal eu trago sempre curiosidades, descobertas e histórias incríveis sobre dinossauros. Então, se você curte esse tipo de conteúdo tanto quanto eu, aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Assim você me ajuda a continuar trazendo vídeos como esse e também não perde nada desse universo que a gente tanto ama. Continuando a nossa jornada num local hoje conhecido como Pedreira de Matmore, no Colorado, cientistas desenterraram milhares de ossos fossilizados do período Jurássico. No começo, parecia só um cemitério natural, um grupo de dinossauros mortos juntos, mas ao analisarem os fósseis mais de perto, descobriram algo estarrecedor. Um terço dos ossos apresentava marcas de mordida, muitas delas feitas por outros dinossauros. E não eram apenas marcas em partes carnudas como costelas ou pernas. Havia arranhões e perfurações em espinhas, dedos e até calcanhares, que são regiões com pouca carne ou nenhuma carne. E isso revela algo terrível. Esses animais estavam tão desesperados de fome que devoravam o que aparecesse pela frente, até os próprios companheiros de espécie. Em alguns casos, as mordidas vieram de alossauros, carnívoros que também comiam outros alossauros. Tudo indica que essa região foi palco de uma seca devastadora, onde a água secou, os corpos se acumularam e a fome rompeu qualquer instinto de grupo. O que era um cemitério virou um verdadeiro banquete apocalíptico. Agora, imagina viver sendo constantemente atacado pelos da própria espécie. A gente já viu que no período dos dinossauros isso não era tão incomum assim. E ao morrer, ser devorado pelos da própria espécie também. Parece uma ficção macabra, mas foi exatamente isso que aconteceu com o fóssil de um Daspletossauro, um parente próximo do T-Rex. Seu crânio foi encontrado com múltiplas feridas cicatrizadas, incluindo perfurações profundas causadas por dentes de outro Daspletossauro. Essas feridas mostram que o animal sobreviveu a vários ataques ao longo da vida, especialmente no rosto, e que viveu com essas cicatrizes. Mas o mais trágico ainda estava por vir. Após a morte, o seu corpo foi mordido novamente, dessa vez por um membro da própria espécie. As marcas são tão diferentes, mais profundas, mais destrutivas, claramente feitas após a morte, enquanto outro indivíduo devorava sua carne. Esse fóssil é único porque mostra as duas fases, a violência em vida e o canibalismo na morte. É o retrato de uma espécie em que a violência não era exceção, era cultura. O Daspletossauro passou a vida levando mordidas e virou refeição quando finalmente parou de revidar. E agora indo para a Argentina, onde paleontólogos encontraram algo tão raro quanto assustador. 7 esqueletos de mapeossauros enterrados no mesmo local, todos de idades diferentes, adultos, jovens e adolescentes, e presta atenção que essa parte é importante. A princípio parecia coincidência, mas a proximidade dos corpos e a ausência de outros fósseis indicam algo muito mais profundo. Esses predadores viviam e caçavam em grupo, mas não eram predadores comuns. Cada mapeossauro media cerca de 10 metros de comprimento, que é o tamanho de um ônibus urbano, e caçavam presas que sozinhos jamais ousariam enfrentar. O alvo mais provável, o gigantesco Argentinosaurus, um titanossauro do tamanho de 12 elefantes. Para derrubar ele, seria preciso coordenação, estratégia e fúria coletiva. Mas a caça terminou numa tragédia. Talvez tenham sido pisoteados ou presos na lama enquanto eles se alimentavam do cadáver. Seja como for, eles morreram todos juntos, como caçadores que caíram na própria armadilha. A descoberta mostra que, mesmo no auge da brutalidade
realidade, esses dinossauros sabiam algo sobre trabalho em equipe. O problema é que com 3 toneladas de dentes do tamanho de facas, o trabalho em equipe se tornava uma operação de guerra. Durante muito tempo, o espinossauro foi retratado como um caçador de peixes, ou seja, um pescador. Um gigante tranquilo que passava seus dias em rios pescando como um urso pré-histórico. Mas um fóssil revelou que esse monstro semiaquático era muito mais perigoso do que isso. Um pescoço de pterossauro, uma criatura voadora com quase 2 metros de envergadura, foi encontrado com um dente de espinossauro cravado no osso. Isso significa que o espinossauro não só caçava peixes, ele emboscava animais terrestres e voadores que se aproximavam da água. Seus dentes cônicos, perfeitos para agarrar, não faziam distinção entre um peixe ou um réptil voador. Como um crocodilo do tamanho de um caminhão, ele se escondia sob a superfície e quando surgia era tarde demais. Outros fósseis mostram mordidas de dinossauros que claramente não viviam na água. Isso nos leva a uma conclusão aterradora. O espinossauro era um predador de oportunidade e qualquer coisa que passasse ao seu alcance virava alvo. Com cerca de 15 metros de comprimento, garras imensas e uma mandíbula que podia perfurar ossos, ele era um verdadeiro pesadelo das margens dos rios. Inclusive, se você quiser saber mais sobre o espinossauro, não deixa de acompanhar o canal, porque o próximo vídeo vai ser exatamente sobre esse dinossauro. Você provavelmente já viu em filmes um grupo de raptors silenciosos e inteligentes caçando em perfeita sincronia. Mas a realidade revelada pelos fósseis é muito mais caótica. Vários locais de escavação nos Estados Unidos mostram ossos de deinônicos espalhados ao redor de grandes presas, como o Tenontossauro, um herbívoro do tamanho de um ônibus pequeno. O padrão se repete em mais de 14 lugares diferentes. A presa tá lá, morta, e ao redor dela esqueletos de raptors, muitos com ossos quebrados, mordidas e até dentes arrancados. A teoria mais aceita é que esses dinossauros não caçavam em equipe como lobos, mas sim como hienas desorganizadas que atacavam juntos, mas brigavam entre si logo depois, o que não é uma boa estratégia. E o pior é que os fósseis mostram que os famosos ganchos nas patas dos deinônicos, aquelas garras curvas e afiadas, eram usadas não só para derrubar as presas, mas também para lutar entre si. No final, o Tenontossauro não era o único perdendo sangue naquela caçada. Às vezes, os maiores inimigos dos raptors eram os próprios raptors. Esse caso aqui eu já comentei no canal, mas ele é tão icônico que eu vou ter que trazer ele de novo nesse vídeo. Em pleno deserto da Mongólia foi encontrado um fóssil que parece uma cena de batalha congelada no tempo. De um lado, um Velociraptor com sua garra curva enterrada na garganta de um Protoceraptor. Do outro, o Protoceraptor com a sua mandíbula travada no braço do Raptor. Ambos mortos, ambos presos num último golpe eterno. Esse fóssil, apelidado de Os Dinossauros Lutadores, é uma cápsula de violência pura. O que provavelmente aconteceu foi uma emboscada. Talvez o Velociraptor tenha atacado o Protoceratops durante uma tentativa de caça solitária, mas o que ninguém esperava é que no auge da luta uma tempestade de areia soterrasse os dois vivos, selando aquele momento para sempre. Essa cena é tão simbólica quanto brutal. Dois inimigos mortais presos num abraço letal onde nenhum saiu vencedor. O Protoceratops não sobreviveu ao golpe, mas impediu o Raptor de escapar. E o Velociraptor tentou fugir, morreu tentando porque ele não conseguiu sair da mordida fatal do Protoceratops. Um final dramático que 75 milhões de anos depois ainda tira o fôlego de quem olha. Agora, muita gente imagina o Triceratops como um dinossauro bonzinho, um tanque herbívoro que fugia de predadores como o T-Rex. Pelo menos é isso que a maioria dos filmes mostra. Mas os fósseis nos contam uma outra história. Um crânio de Triceratops foi encontrado com uma marca de mordida do T-Rex cicatrizada. Ou seja, ele levou uma dentada na cara de um T-Rex e sobreviveu. E mais do que isso, ele revidou. Pesquisadores encontraram
ossos de T-Rex com buracos perfeitamente circulares que coincidem exatamente com o tamanho e o formato dos chifres do Triceratops. Isso significa que esses colossos com cara de rinoceronte não só se defendiam, eles atacavam com força suficiente para perfurar ossos de Tiranossauro Rex. Não é à toa que o Triceratops é o meu dinossauro preferido. A gente tá falando de chifres de quase 1 metro de comprimento acoplados a um animal de 12 toneladas movido por músculos, fúria e instinto de proteção. Quando o Triceratops abaixava a cabeça, não era para fugir, era para transformar o seu predador em espetinho. Mas agora me conta aqui nos comentários, qual desses dinossauros você nunca imaginou que fosse tão violento? Ah, e aproveita para continuar essa jornada jurássica comigo, clicando no vídeo que tá aparecendo aqui na tela, que eu tô lá te esperando.